Pois é, Flávio, vou passar lá para Curitiba, quero saber a opinião de Anny Dias e Carla Lima também sobre essa confusão da COP30. O que sabemos no Brasil, bom, essas pessoas que invadiram, depredaram, feriram os policiais, os guardas que estavam ali, se bobear nem fichadas foram. Quanto mais serem condenadas a 14, 17 anos, como foi o pessoal do 8 de janeiro. Mas a justiça aqui no Brasil deixou de ser cega, tem 2 pesos e 2 medidas. Carla. Eu vou pedir para que a gente possa colocar novamente as imagens enquanto a gente comenta, porque em uma das imagens, eu não sei se vocês perceberam, mas aparece a bandeira da Palestina, tá? Então, ali não estavam só reunidos, né, representantes do PSOL ou indígenas, a gente tinha muito mais gente engajada nessa confusão. Anny, quando a gente mostra as imagens, se você puder ir comentando, quer dizer, não é só invasão, é ferir pessoas. Ali, inclusive, tem uma nota que foi divulgada desse manifesto, vamos colocar aspas aqui, dizendo que foram pessoas que já tinha terminado essa marcha, que eram pessoas que, independentes do grupo que estava participando dessa caminhada, né, que eles chamaram de marcha. E aí aconteceu essa confusão toda. Pois é uma vergonha, né? Na verdade, aqui é bom pra gente refletir também quando falam, porque a direita briga em público. A esquerda faz isso, muito pior do que um tweet, muito pior do que uma live criticando, ir manifestantes da extrema esquerda para criticar um governo de extrema esquerda também que seja, mas é a crítica de pessoas mais extremistas que o governo, reclamando sobre a exploração de petróleo no Amazonas, falando sobre taxação de milionários. Se vocês prestaram atenção ali no áudio, o áudio pedia para taxar milionários num evento climático, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a pressão desses grupos mais extremistas ali com bandeira da Palestina, o que é uma vergonha, né? A bandeira da Palestina representa o pedido ali para que o grupo mais extremista ligado à religião, né, a religião muçulmana, no sentido de... o problema não é a religião, é associar a Sharia, né, a lei Sharia ao governo, que é o que a Palestina quer, que é o que faz Irã. Ou seja, é o controle total da religião no Estado e é o que esse grupo extremista defende num evento dentro do Brasil, né? Um país que até onde eles defendem é um país democrático, ou seja, eles não estão pedindo democracia porque a Palestina não tem nada de democracia. Então a gente vê isso, manifestantes completamente desorganizados que feriram seguranças, até onde eu li numa matéria do G1, são 4 seguranças feridos, e aí eles falam, não, organização pacífica, não tem nada demais, o porta-voz da ONU falando, não, tá tudo bem, tudo pronto para o próximo dia de evento, não foi nada demais, veja só. E aí qual que é o problema? O problema é sempre a direita, né? A direita que é violenta demais, que quando se manifesta tem que ir para cadeia porque quer golpe de Estado, porque não respeita as instituições do Brasil, mas a esquerda faz isso num próprio evento defendido pela esquerda, com líderes de vários países, né? Claro, muito menos do que se esperava, muito menos do que tinha o potencial para receber, não é à toa que está sendo apelidada ali de Flop 30, mas de qualquer forma é um evento que merecia o mínimo de respeito por aqueles que dizem que é um evento importante, mas não. A extrema esquerda mostra ali para que vieram, para pedir coisas antidemocráticas e para ferir e agredir pessoas, porque não tem nada pacífico numa manifestação que resulta em 4 feridos. Isso não tem nada de pacífico. Então a gente vai acompanhar ali para ver como vão ser as manifestações nos próximos dias e como essa extrema esquerda deve se comportar daqui para frente. O pessoal aqui no chat está criticando a camiseta amarela do pessoal aqui, né? O Constantino, um abraço, Constantino, obrigada pela mensagem, colocou aqui, ó, e colocaram camisa amarela, por que mesmo, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que a bandeira do PSOL, né, amarela e preta também, e aqui a gente tem o pessoal comentando, o Cassiano falou, ó, Flop 30 começou ruim e tá terminando ainda pior. Então tem vários comentários aqui, inclusive a gente já abriu a nossa pesquisa lá, você já pode responder a nossa enquete. Bem, na continuidade dessa nossa conversa, que a gente está falando desse assunto, a gente não pode esquecer de todas as discussões que a gente já abriu aqui na questão da COP30. A gente está falando de um país que destruiu uma área dentro ali para construir uma estrada. Foram mais de 100 mil árvores derrubadas para fazer essa estrada, milhões investidos ali, simplesmente para
as delegações chegarem até o centro da COP30. A gente está falando de um presidente da República que está hospedado num iate que queima diesel no mínimo aí entre 120 e 150 mil litros. Então, assim, como é que a gente vai falar, né, de clima? Como é que a COP30, que tem esse objetivo de falar de melhorias do clima no mundo, vai falar se o próprio país não está demonstrando isso? O que deveria estar sendo feito? Evento para inglês ver, né, Carla? Só para depois fazerem os cortes das falas, fazerem um relatório final ali com tudo que foi pedido para os países cumprirem. Quando na ponta eles vão pedir para os países, especialmente os subdesenvolvidos, para cumprirem isso, porque os que já atingiram o ápice ali da prosperidade econômica, usufruindo de bens da natureza, eles não precisam cumprir. É um evento que é só para mostrar que está se fazendo alguma coisa quando não se está, como disse a Carla. Como que o presidente aluga um iate que queima um monte de petróleo num evento que é para preservar o meio ambiente? Ou se você pega os jatinhos, né, que trazem os líderes ou os representantes dos países para o Brasil, só esses jatinhos já gastam um monte de combustível que, se o evento não existisse, a gente não teria todo esse petróleo queimado e tudo isso acontecendo. Mas é só para mostrar, né, para usar dinheiro público. A gente viu também as cenas de atores, não sei nem se são atores, vestidos de animais, só para fazer uma representação ali sobre a fauna brasileira, quando não precisa disso tudo, não é o que o brasileiro precisa. O brasileiro não precisa de um evento com líderes mundiais para falar sobre o meio ambiente. O brasileiro precisa de comida na mesa, precisa de uma economia que funcione, precisa de transparência nas contas públicas, precisa de Estado democrático e de direito na prática, né, que as leis sejam cumpridas. E aí a gente vê, na mesma semana em que Just Toffoli dá uma canetada ali para anular as condenações da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção, em caso que envolve o Brasil, né, na Odebrecht, na Lava Jato do Peru, o ministro vai lá e dá uma canetada para salvar uma corrupta. Era isso que os holofotes deveriam estar atentos, né? Era isso que deveria estar nas manchetes do Brasil inteiro, mas não. O que está na manchete é esse evento que é só para inglês ver, para fingir que o Brasil se importa com o meio ambiente, quando não se importa com o básico, quando não se importa com a própria democracia interna. Então, na minha opinião, esse evento é mais uma hipocrisia da esquerda que quer acenar valores, acenar o que eles fingem ser bom, né? Eles fingem ter uma moral elevada ali, porque fingem se importar com o meio ambiente, quando não se importam com assuntos básicos, que é o que o brasileiro comum quer ver acontecendo no seu próprio país. Não tem mais clima, né, para falar de clima, vamos combinar. Nós temos aqui também, chegou uma última pesquisa da Quest, que foi feita dia 12, tá? Então essa pesquisa, na verdade, ela foi anunciada hoje, bem cedinho, o resultado dela. Essa pesquisa mostra que o governo, a quantidade de pessoas que desaprovam o governo atual de Lula chega a 50% e 47% ainda aprovam esse governo. Eu vou passar para vocês aí em São Paulo, Lucas. Boa, Carla. Antes de chamarmos, porque a produção está preparando esse gráfico, aliás, da pesquisa Quest, que mostra que a desaprovação do governo Lula é maior do que a aprovação. Vamos dar uma olhada em quem nos mandou mensagem já aqui hoje. A Carla leu alguns. Olha lá, a Geice Selle, Maria, bom dia do Agro Mato Grossense para o melhor jornal da manhã. A Maria está sempre com a gente também. Um beijo, Maria. Quem mais? Acho que deu um probleminha aqui na nossa tarja aqui, que mostra os comentários do pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Nós temos... agora conseguimos. Olha lá, a Márcia Regina. Café com a Gazeta, o melhor jornal da manhã. Sou de Vargem Grande Paulista. Valeu, Márcia. Um abraço para você. Olha lá. Bom dia, o melhor programa. Um abraço também. Quem mais está com a gente? A Letícia Maria, bom dia de Cotias, São Paulo. Eu falo, é região metropolitana de São Paulo, Litoral Sul, Norte, todo o interior com a gente.
Olha lá, o Nunes, Café com a Gazeta, dose diária de informação com responsabilidade e imparcialidade. Valeu, Nunes. Um abraço, meu amigo. Olha o Nivaldo. Nivaldo de Oliveira, de Barretos, estado de São Paulo. Ó, tem a festa lá do peão de Barretos, maravilhosa, enaltecendo o nosso agro. Olha o George, parabéns pelo café, sou assinante e moro em Itu. O meu dia começa com o melhor, graças a vocês. Valeu, Jorge, tu também é muito legal, lá tudo é imenso, é gigante. Olha lá, o José Lobo, bom dia, Gazeta, aqui do bairro de Quississana, São José dos Pinhais, Curitiba, Paraná. O Zé também tá sempre com a gente. Valeu, Zé, um abraço. Olha lá, bom dia, Carlos, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Olha que legal, é o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. O Nilson, aliás, o Wilson, bom dia, abraços aqui de Cacoal, Rondônia também com a gente. Ontem teve o pessoal de Roraima com a gente. Bom dia, Gazeta. Jane de Florianópolis, olha a Ilha da Magia presente também. Valeu, Jane. Olha, Josi. Bom dia, começando o dia bem informado com a Gazeta do Povo. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Depois manda a temperatura, que Caxias é sempre gelada, né? Caxias não faz frio da aula. Olha o Paulo. Bom dia, Paulo Rodrigo, de Castro, Paraná. Ouço o café desde a primeira exibição. Valeu, Paulo. Um abraço, meu amigo. Paraná também ligado com a gente, todo o estado. Bom, enquanto a gente vai preparando o gráfico para exibirmos aqui dessa pesquisa que a Carla falou, super importante, que mostra mais um aumento da desaprovação do governo Lula, nós temos os ministros. Bom, agora o que aconteceu é o seguinte, gente, deixa eu contextualizar aqui para vocês. Luiz Fux saiu da primeira turma, lembra? Que era ele junto com a carreta Furacão. Então era Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, o Alexandre de Moraes. Ele pediu para ser transferido para a segunda turma, onde ele ficaria ao lado de André Mendonça, Nunes Marques. Mas também tem aquele pessoal, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, não são só flores. E aí ontem teve um julgamento falando da possibilidade de... porque o que acontece? Era um caso que era para ter sido julgado no Tribunal Regional Federal, no TRF2, que era um caso ali de um procurador processando um juiz por algo que um deles teria dito na rede social. E o Dias Toffoli foi o relator e deu o voto. E o André Mendonça discordou, completamente de maneira educada, cordial, etc. E aí eles se exaltaram, sobretudo o Dias Toffoli, popularmente conhecido como o amigo do amigo de meu pai. Vamos ver. Deturpando o meu voto com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. E o TRF, e eu li aqui, ele diz o seguinte, ele não agiu na qualidade de agente público. Se esse tribunal, ministro André Mendonça, tivesse entendido que ele agiu na qualidade de agente público... Eu estou dizendo que entendo que ele agiu na qualidade de agente então, público. Vossa Excelência, não eu lá no meu Sim, voto. Mas eu voto, meu voto é meu voto. É que Vossa Excelência falou isso fazendo referência ao meu voto. Eu fiz referência ao voto. Vossa Excelência, por favor, o relator tem a palavra e eu não dei a parte. Então, fique à vontade. Aliás, ministro André Mendonça, quando eu assumi a Advocacia Geral da União, era proibido aos advogados públicos darem entrevista por resolução interna do Conselho Superior da Advocacia Geral da União. Eu só quero restabelecer a verdade do meu voto no ARE. E eu não me exaltei, eu só defendi o meu voto, porque foram colocados no meu voto, está aqui o autor do voto.
Eu nunca fico comentando, e eu estou aqui há 16 anos, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência me acompanha desde o início, de todos aqui é o que está desde o início, pois é exatamente o que me deu posse. Eu nunca fiquei interpretando o voto de colega. Ministro Fux, que também está aqui há muito tempo, e Vossa Excelência, ministro André Mendonça sabe disso, ministro Nunes Marques também sabe. Eu não fico interpretando, colocando na minha boca voto de colega e dando a interpretação de voto de colega. Por isso eu achei desrespeitoso, sim, a manifestação de Vossa Excelência dizendo que eu estou dizendo aqui não estava no meu voto lá, porque isso é uma inverdade. Bom, ele disse que não se exaltou. Imagina se tivesse se exaltado. Flávio, vamos comentar vamos dizer assim, essa discussão que ocorreu ontem na segunda turma. Imagino o Fux pensando, bom, eu vou para a segunda turma porque lá o clima está um pouco melhor. Ele desembarca na segunda turma e já assiste de camarote uma discussão como essa. Queria duas passagens que me chamaram a atenção. Dias Toffoli faz referência à época em que ele foi advogado-geral da União, em que ele mesmo diz que defensores públicos não podiam dar entrevista. Ora, ministro, o STF dá entrevista toda semana, todos os dias. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são capa de todos os jornais todos os dias, nacionais e internacionais. Eles chegam ao cúmulo, e eu acho até meio patético, eles fazem até sessão de fotos, tipo como se fosse para a revista Caras, mais ou menos por aí. E outra parte... Depois eu tomei o cuidado, porque aqui evidentemente não dá tempo, a gente exibe alguns trechos, alguns cortes, mas de ouvir tudo aquilo que disse o ministro André Mendonça e ele apenas e nada mais discordou de Dias Toffoli. Só isso. O STF está extremamente milindrado. Existe a mesma coisa do Fux. Quando ele estava na primeira turma, Flávio, ele discordou de todos na condenação de Bolsonaro. Todos se viraram contra ele. Veja, é um tribunal colegiado, cada um vota conforme aquilo que entende ser certo. Não pode haver discordância. Agora o STF só aceita processos unânimes, Flávio. Eu acho que tem um lado horrível aí do que o Toffoli disse, porque ele comenta algo correto, ou seja, quando eu era AGU, o AGU era proibido de dar entrevistas. Na verdade ainda é. E assim, entenda, o AGU é um advogado. Advogado é uma parte no processo. Nós sabemos que ele tem interesse no processo, em conduzir o processo para o seu lado. E ele, como AGU, ele era proibido de dar entrevistas. Ora, se isto vale para um AGU, imagine para o juiz. Que o juiz ele não é parte no processo, ele não deveria ser parte no processo. O juiz é justamente aquele que está... em teoria, equidistante dos dois lados, não conhece os dois lados e por isso que ele julga. Agora, quando nós temos uma situação no Brasil, no qual, e era justamente o tema aí do voto, né? Estamos julgando se a pessoa tal atuou como agente político. Qual que é o grande problema aqui, né? Que é o segundo problema que o Toffoli tem nas mãos. O problema é o seguinte... a interpretação que está sendo dada é saber se a pessoa atuou como agente político ou não. Ora, é óbvio, isso que o André Mendonça está tentando dizer, né? É óbvio que quando você julga um político, uma pessoa que está atuando dentro da política do Brasil, esta interpretação, o simples fato de você enxergar a sua atuação política já é tema de punição pelo direito. Ou seja, a pessoa hoje, né, todo o sistema político, judicial, de segurança, de economia, de tudo deste país está atrelado à política. Tanto é assim que nós temos, olha só, pessoas que eram filiadas a partidos políticos dentro do STF. O Toffoli advogou para o PT, foi advogado do PT. O Alexandre de Moraes era filiado ao PSDB. O Flávio Dino era filiado ao PCdoB. Então lá no STF. Ou seja, o que o André Mendonça está tentando dizer é que aquilo que vale para um agente político declarado, e a interpretação, era o que ele estava tentando falar até que o Toffoli o cortou. A interpretação ali era falar assim, mas essa pessoa atuou como agente político, ela fez uma atuação política sem ser entendida como agente político. Isso aí vale para o próprio
STF. Isso aí vale para os próprios votos dos ministros. Esta é a grande questão do Brasil, ou seja, um voto de um ministro do STF, de um juiz, eu sempre friso isso aqui. Não gosto de chamar membro do STF de ministro, isso confunde com governo, é juiz, unicamente juiz. Um voto de um juiz que atue politicamente, ele é válido? Eu acho que nós precisamos, algum dia, termos números o suficiente para falar assim, olha, vamos fazer uma revisão do STF nos últimos 10 anos e anular todos os votos políticos do STF. Tudo o que aconteceu que foram votos de atuação política. E aí vai envolver praticamente todos esses ministros. Eu achei curioso, né, que você apontou aí, Lucas, tanto a declaração da AGU, quanto todo esse aparte curioso, mas tem uma coisa que o Toffoli falou ali, para mim, que foi quase uma confissão, sabe, aquele lapsus linguae, que é o seguinte, ele vai lá e fala assim, olha, o Fux e o Gilmar aqui já sabem, o Cássio também sabe, ou seja, ele aponta justamente, olha, eu sei que as pessoas mais longevas aqui do tribunal é aquele ministro, o juiz que mais atuou politicamente, que é o Gilmar Mendes, sabe disso aqui. O Fux, que agora mudou de lado, também sabe. E o juiz indicado pelo Bolsonaro, que é o único juiz aqui equidistante, ele também sabe. Quer dizer, no final das contas, ele acabou confessando que ele sabe que o Cássio, ele não faz parte desta atuação política deste tribunal. Quer dizer, o que o André Mendonça estava dizendo, para resumir toda a ópera, é que o julgamento de uma atuação política vale para o próprio tribunal. Para Curitiba, para Carla e para Anne comentarem também essa discussão, dessa vez na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma confusão mesmo, né? E para a gente poder entender isso, a Anne estava conversando aqui comigo, ela deu deu uma pesquisada muito boa para entender o que estava acontecendo ali, porque de um lado a gente percebe uma exaltação desnecessária, completamente desnecessária, e interpretando a fala de outra pessoa de maneira completamente errada. Pois é, o vídeo ele fica muito bom pra gente ver isso, né? Como foi o comentário do Lucas. A arrogância do Dias Toffoli ali, que absurdo, você tá discordando de mim, tá desvirtuando as minhas próprias palavras. Então é interessante a gente ver pra gente entender que esses 11 ministros, eles estão numa posição que eles já se acham o rei do Brasil. Você não pode discordar dele nem usando a própria fala dele. Então foi isso que aconteceu. Vou resumir. Qual que é a treta toda que a gente viu nesse vídeo? Teve um processo de 2005, inclusive, em que um juiz processa um procurador da República porque esse procurador deu uma entrevista falando mal desse juiz. E aí o juiz fala que ele não podia, enfim, etc. E aí qual que é a discussão? Quando um agente público, ele comete algum crime, alguma ilegalidade, ele é vítima, alvo de um processo, esse processo ele tem que ser contra o agente público na pessoa física ou ele tem que ser contra o Estado? Tem um entendimento que diz, do próprio STF, um julgado que diz que o processo ele tem que ser contra o Estado. O Estado tem que pagar as indenizações para o indivíduo que sofre isso, né? E depois o Estado pode cobrar desse agente público se ele entender que a culpa é individual do agente público. E é essa a discussão, porque nesse julgamento o Dias Toffoli está defendendo esse entendimento. Ele está falando que quem tem que cobrir é o próprio Estado. Só que teve um outro julgamento que o Dias Toffoli deu um voto diferente, que é sobre essa discussão. E aí o Mendonça fala, mas veja bem, eu tenho aqui, e ele lê o relatório, ele fala, você diz que a depender do caso, pode ser que o agente público seja diretamente condenado, o processo pode ser diretamente para o agente público a depender do caso. Nesse caso, se trata de uma entrevista que ele deu na pessoa física, então pode ser que o processo poderia ser diretamente contra o procurador e não o Estado pagar essa indenização. Isso é relevante porque muitas vezes o agente público, ele se coloca ali em posições que ultrapassam o seu limite, é legal, ele atua de uma maneira criminosa fora do seu limite, nesse caso uma entrevista, e aí, eventualmente, o processo pode ser diretamente contra o agente público e não contra o Estado. Essa é a posição do Mendonça. E aí, o X da questão é que o Mendonça usa um voto do Dias Toffoli em outro processo, falando,
Você disse aqui uma outra coisa. Daí ele fala, não, você está colocando palavras na minha boca. E o Mendonça fala, não estou colocando palavras na sua boca, eu estou lendo as palavras do seu voto. Então é por isso, Carla, que tem toda essa confusão, uma divergência jurídica de uma tese que já foi consolidada pelo STF, em que tem um voto contrário do Dias Toffoli, e agora ele muda de posição e o Mendonça está expondo essa mudança. Só que o foco disso aí, eu acho que o que a gente pode trazer de entendimento é a arrogância desses ministros, a arrogância do Dias Toffoli, que acha um absurdo o Mendonça, né, que talvez eles até menosprezem por ser uma indicação do Bolsonaro, estar discordando dele. Só que o Mendonça discorda usando o próprio voto dele, né? Então mostra que é uma discordância completamente legítima, embasada num voto do STF do próprio ministro. Só que não pode, né? Não pode discordar do Dias Toffoli, como bem lembrou o Lucas Dias Toffoli, o amigo do meu pai lá, que foi denunciado pela revista Cruzoé por esse caso de corrupção, que foi inclusive um dos primeiros marcos de censura no Brasil, foi quando teve um pedido ali de Alexandre de Moraes para que a Cruzoé apagasse, removesse uma reportagem que expunha essa ligação ali do Dias Toffoli com a Odebrecht quando ele nem era ministro. Aí ele falou com o amiguinho dele, pediu para remover, então a gente não pode esquecer isso. E agora fica evidente a arrogância de Dias Toffoli como ministro do STF, em que um outro ministro não pode nem discordar juridicamente do seu voto. A gente mostrou já no comecinho do programa de hoje uma pesquisa em que mostrava, essa pesquisa foi feita e dentro dessas expectativas Lula perderia em todos os cenários as próximas eleições, tá? E aí foi feita mais uma pesquisa, agora a gente já tem os gráficos que o Lucas vai mostrar para vocês, aonde o governo estabilizou, ele vinha num crescente de aprovação e estabilizou, não tem mais isso. Então a gente percebeu o seguinte, quando se trata de segurança pública, que é uma pauta que está sendo discutida há bastante tempo, aliás, há anos, mas isso se fortaleceu com o que aconteceu no Rio de Janeiro, o negócio entornou, o caldo entornou, né, Lucas? Exatamente, Carla. Bom, dá uma olhada aqui, nós temos então essa pesquisa assinada pela Genial Quest. Bom, desaprovação de Lula é maior do que a aprovação. 50% de desaprovação, 47% de aprovação, 3 não sabe ou nem respondeu. A margem de erro é 2 para mais ou 2 para menos. Veja, o governo, a Secretaria de Comunicação Social, assinada por Sidônio Palmeira, o marqueteiro que custa milhões ao governo, ele, toda vez que tem um evento de magnitude nacional, não importa a área, saúde, educação, segurança pública, eles fazem uma pesquisa para ver como que isso interferiu na imagem do Lula, já pensando, claro, para 2026. Então, essa pesquisa foi encomendada pós-mega operação do Rio, capitaneada por Cláudio Castro, um governador de direita alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar, a política de governo de Lula é o traficante é vítima. Então, após a mega operação, em que teve essa mesma instituto de pesquisa, mostrou que mais de 70% da população aprovou, o que ocorreu com a imagem do governo depois da mega operação? Derreteu, reduziu a aprovação e aumentou a desaprovação. Essa pesquisa tem vários recortes. A gente separou esse que é o principal deles. Mas eu estava dando uma olhada, pode até deixar esse aqui na tela antes de passar para o Flávio, eu estava dando uma olhada das regiões. Qual é a aprovação, o maior índice de desaprovação de Lula? É justamente na região sul do país, onde a sua desaprovação ultrapassa 60%. No Nordeste, a desaprovação é a menor das 5 regiões, 37%. Ou seja, vejam, oscila em 25% quando a gente vai do Nordeste ao Sul. Por isso que eu falo de eleição aqui, as 2 cadeiras do Senado, não me preocupa essa briga, como se diz nas redes, essa treta que está ocorrendo em Santa Catarina. Lá vencerão com um pé nas costas os 2 conservadores indicados por Bolsonaro, seja quem for. Eu quero saber quem que a direita vai lançar no Piauí, na Bahia, em Rondônia, Roraima, no Acre, em Pernambuco. Isso é o que me preocupa.
aí tem outro recorte da pesquisa. O outro recorte é a nível de escolaridade. Bom, quando a gente olha escolaridade, nós percebemos o seguinte: desaprovação de Lula, quem tem até o ensino fundamental, ou seja, completou a escola apenas. A desaprovação fica na casa dos 40%. Quando a gente olha quem tem o ensino completo, ou seja, concluiu pelo menos uma faculdade, é superior a 60%. Então, esse nível de escolaridade também muda muito. Vou passar aqui para Flávio Morgenstern. Flávio,